Olá, alunos do curso Gestão Pública da Univesp. Sou professora Marli, autora da disciplina Empreendedorismo Público. Vamos trabalhar essa disciplina em 8 encontros. Então, nós teremos aí 40 horas para trabalhar o desenvolvimento do conteúdo empreendedorismo público. Dentro desse contexto, né, de empreendedorismo público, nós vamos aí conhecer um pouco da evolução de empreendedorismo, né, dos conceitos de empreendedorismo ao longo aí de 3 séculos, né, nós vamos fazer um apanhado aí de todo o histórico de desenvolvimento das organizações, né, entender aí todo esse processo de evolução do conceito de empreendedorismo, do conceito de organização, né, organizações, e o nosso desenvolvimento até chegarmos aqui no nosso período, né, que estamos aqui vivendo a gestão do conhecimento, né. Essa disciplina, ela traz né, a ementa traz aí alguns assuntos que estão intimamente ligados a toda essa questão do empreendedorismo público, tá? Então, nós vamos falar na primeira aula sobre essa evolução histórica, vamos conhecer os tipos de empreendedores. Na segunda aula, nós vamos aí falar um pouquinho, né, conhecer um pouquinho sobre o papel estratégico do Estado na promoção, né, do empreendedorismo e de inovações. Então, quando nós falamos de inovações, nós estamos falando aí da questão do empreendedorismo, tá? O próprio conceito de inovação está aí representando todo o desenvolvimento do processo empreendedor, ok? Vamos falar na terceira aula sobre o empreendedor público e privado, a importância de conhecer aí o perfil, né, desses atores, tá, que atuam tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública. O empreendedorismo, ele está presente dentro das organizações, e nós participamos de muitas organizações, né, seja como clientes, seja como prestadores de serviços, seja como fornecedores, né, dos nossos serviços, de produtos, enfim, nós participamos. Então, nós vamos conhecer esse perfil, né, do empreendedor público e do empreendedor privado, e entender aí a participação deles nesse processo também, tá? A quarta aula, nós vamos aí falar sobre inovação, né, a importância aí da inovação, os conceitos de inovação, o que vem a ser inovação, tá? E assim, né, sucessivamente, até chegarmos aí à importância, né? Nós temos aí a aula que trata sobre empreendedorismo social, tá? Sobre empreendedor corporativo, a aula que trata sobre o que vem a ser, né, startup, o que vem a ser a incubadora de empresas, parque tecnológico, e o que, né, as fontes, né, de capital de risco, e o que isso, né, todas essas questões têm a ver com empreendedorismo e têm a ver aí com o momento que nós estamos vivendo, que é a gestão do conhecimento, que é a evolução das tecnologias aí da informação e todas as questões que estão aí, né, no nosso ambiente. Na última aula, nós vamos fazer uma revisão de todo esse bloco, né, de informações, tá bom? Então, assim, hoje o nosso encontro realmente marca aí o início da disciplina, dos trabalhos da disciplina, e nós vamos aí para a primeira aula, né, trabalhar um pouquinho aí dos conceitos do empreendedorismo, tá? Iniciando aqui os nossos estudos sobre empreendedorismo, tá? Nós vamos aí falar um pouquinho da origem, né, da palavra, e já vamos passar aí para as definições, né, mais aceitas, tá? Até para conhecer um pouquinho aí sobre o histórico, tá? Então, a palavra empreendedor, ela tem origem francesa e quer
dizer aquele que assume riscos e começa algo novo, tá? O empreendedorismo, né, na verdade, ele teve aí como primeiro uso do termo, né, esse primeiro exemplo, né, foi creditado aí a Marco Polo, que tentou estabelecer uma rota comercial para o Oriente, assinando aí um contrato com alguém que possuía dinheiro para vender a mercadoria deste, tá? Então, enquanto o empreendedor assumia toda aí o risco da aventura, né, de forma ativa, correndo aí os riscos físicos e emocionais, o capitalista aí entrava, né, participava aí financeiramente, tá? Já na Idade Média, utilizado aí para definir pessoas que gerenciavam grandes projetos de produção, com recursos disponíveis e provenientes geralmente do governo, então não assumiam grandes riscos. Já no século XVII, né, foi nesse século aí, nesse período, que surgiram os primeiros indícios da relação aí entre assumir riscos e empreendedorismo. Então, era estabelecido um acordo contratual entre governo e indivíduo, empreendedor, que este, na verdade, assumia aí os riscos financeiros. Então, independente, né, se tivesse lucro ou prejuízo, o valor já havia sido prefixado no contrato e o lucro ou prejuízo era do empreendedor, tá? No século XVIII, aqui nós temos aí, né, o início já das revoluções, que nós vamos conhecer mais adiante, né, a Revolução Industrial, primeira, segunda fase, né, até os dias de hoje. Então, foi nesse período aí que capitalista e empreendedor foram finalmente diferenciados, tá? Então, devido aí ao início da industrialização que corria no mundo. É lógico, né? Nesse período também nós citamos aí o exemplo das pesquisas de Thomas Edison com relação à eletricidade e química, né? E que só foram possíveis com auxílio financeiro de investidores que acreditavam nas pesquisas de Thomas Edison, tá bom? Já no século XIX e século XX, nesse período e ainda nos dias atuais, frequentemente aí confundidos com os gerentes ou administradores. Mas é importante, né, entender que, é lógico, nós temos gerentes e administradores que são gerentes e administradores empreendedores? Temos, mas também não, né? Então, aí, sabemos que nem sempre um bom administrador é um empreendedor, mas que necessariamente todo empreendedor deve ser aí um bom administrador, né? Para obter sucesso. E aqui nós temos, né, um apanhado rápido aqui da primeira e segunda revolução, que marcou aí, né? Então, de repente, você fala, poxa, mas o que tem a primeira revolução industrial a ver com o conceito de empreendedorismo? Olha, na verdade, assim, naquela época, o carvão como fonte de energia e o ferro como matéria-prima era importantíssimo, né? Então, nós temos lá que, nesse período, isso só foi possível devido à ação empreendedora dos personagens da época, né? Então, nós tivemos lá a máquina a vapor, desenvolvimento do sistema fabril, né, a produção mecanizada, o crescimento dos transportes e das comunicações. A segunda revolução, marcada do período de 1860 até 1940, nós já tivemos aí o destaque da eletricidade e o aço. Então, a eletricidade como fonte de energia e o aço como matéria-prima. E foi nesse período aí que nós tivemos também o marco, né, dos estudos da administração. Então, tivemos lá o pioneirismo, né, dos estudos aí de Taylor com a ciência administrativa para acompanhar todo o processo, né, de desenvolvimento das organizações empresariais. Não só das organizações empresariais, como também de todas as organizações públicas, né? As organizações que, na verdade, são aí as promotoras de todo o desenvolvimento, tá bom? Então, nós tivemos lá a eletricidade, o novo processo de produção do aço, produção em massa, né, que faz lembrar um pouquinho de Ford, né? Então, as indústrias automobilísticas e o motor de combustão interna.
aqui na terceira e quarta revolução, tá? Então, a terceira revolução nós temos ali de 1940 a 2000, então nós tivemos aí a biotecnologia, a engenharia genética, e nós temos, é lógico, né, quando nós falamos aí, passamos a entender as organizações como sistemas abertos, para os estudiosos da administração se lembram aí dos estudos, né, da contribuição do estudo da biologia, né, do alemão Bertalanffy, para o entendimento do sistema organizacional como sistema vivo, tá? E que se altera, né, de acordo, sofrendo aí as influências, né, do ambiente externo e também influencia, tá? Então, nós tivemos a biotecnologia, energia genética, eletrônica, computação, né, lá no período de 1943, 1950, né, toda lá a busca, né, para o desenvolvimento dos computadores para auxiliar na expansão das organizações empresariais, que devido ao aumento da demanda, né, do período pós-guerra e a reestruturação das organizações. Tivemos a tecnologia da informação, né? Então, nós tivemos marcos importantes, né? Nós vamos ver aí ao longo da disciplina, do conteúdo de hoje, que a Microsoft ela foi fundada na década de 70, né? Então, o empreendedorismo nos conceito, né? Lá na estrutura norte-americana, ele teve a inserção praticamente quase 3 décadas aí antes do que no histórico brasileiro, tá bom? E telecomunicações, né? Então, a expansão aí das telecomunicações. A quarta revolução é o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, a inteligência artificial, a internet das coisas, a impressão 3D, né? Armazenamento de energia e veículos autônomos. Então, o que, na verdade, isso, né, traz aí como marca a evolução histórica do empreendedorismo. Não existe, né, na verdade, assim, não existe evolução tecnológica, não existe desenvolvimento de inovações sem o empreendedor, né, sem o envolvimento da figura do empreendedor. Aqui nesse slide eu deixo aí para vocês acompanharem, né, nós temos, aqui nós trazemos, né, alguns grandes marcos, né, do século passado, o avião, a teoria da relatividade, aparelho televisor, né, que estão, inclusive, comemorando aí no Brasil os 70 anos, né, mas é lógico, o mundo lá fora já tinha. Então, assim, para vocês, né, de repente, aprofundarem conhecimento sobre os grandes inventos aí do século passado até a virada do século, né, com o sequenciamento do genoma humano. A evolução histórica também das teorias administrativas, quando eu disse a vocês, né, que na segunda, né, revolução, nós tivemos lá o marco inicial dos estudos das teorias, esses estudos, na verdade, eles permitem ao homem entender, né, o mundo organizacional para contribuir com todo esse processo evolutivo. Então, todos os procedimentos, todas as técnicas, todas as ferramentas, né? Quando eu digo ferramentas de gestão, são as teorias, né? Que nós utilizamos, né? Então, todo o trabalho, inclusive de desenvolvimento de tecnologia de informações, é respaldado, é embasado aí nos estudos das teorias administrativas que mostram todo esse movimento, né, da evolução aí dos conceitos de gestão, tá? Que vão acompanhando, né? Imagina você falar sobre um aplicativo sem você conhecer os conceitos da gestão. Você falar de um sistema de gestão empresarial, né? Se não conhecer aí todas, né, todas as teorias e cada modelo de gestão de cada grande área da administração, tá? Então, aqui nós fizemos, vocês poderão verificar, né, no slide nós temos aí um apanhado de toda esse histórico de evolução, tá? E até os dias, aqui no próximo slide, os dias atuais, né? Então, acabei marcando de 2012 a 2020, né?
mas nós ainda não temos aí um limite para esse movimento, né, da sociedade da informação, tá bom? Então, movimento do empreendedorismo na sociedade da informação. Hoje você resolve todos os problemas complexos, muitas vezes, das organizações que demandavam diversas pessoas, pelo aplicativo, né? Você paga a conta, você compra, você emite nota fiscal, você recebe encomendas, né? As notas fiscais, enfim, você gerencia as informações pelo aparelho celular. Então, toda essa evolução aconteceu justamente porque nós estamos aí, né, na gestão do conhecimento, vivendo a era de gestão do conhecimento, né? E promovendo o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, inteligência artificial, né, e, é lógico, né, indústria 4.0. Então, é o desafio para o homem? Sim, é o desafio para o homem para formar aí empreendedores que possam dar conta, né, de todo esse processo evolutivo. A evolução histórica, né, os programas de indução do empreendedorismo no Brasil, eles realmente tiveram início aí na segunda década, né, na segunda metade aí da década de 90. Então, nós tivemos a abertura de mercados na virada da década, de 80 para 90, todo aquele reajuste das organizações empresariais, né, para se organizar ao modelo das organizações empresariais do mundo lá fora, e, é lógico, a importância também, né, de trabalhar a cultura empreendedora. Então, não cabia mais formar profissionais para buscar aí um local, né, um lugar nas estruturas das organizações, até porque as organizações estavam enxugando as suas estruturas, né, tornando-se enxutas, e abrindo as possibilidades, né, as oportunidades. Então, diversas disciplinas, né, disciplinas em diversos cursos universitários em todo o país, palestras, criação de incubadoras nas universidades, a criação de incubadoras em diversas cidades, tá? Parque de tecnologia, a iniciativa, né, em alguns estados, em adotar o ensino de empreendedorismo no ensino médio, e diversos outros programas que depois vocês vão aprofundar conhecimento no decorrer dessa disciplina, tá? E por que o empreendedorismo é importante? É importante devido à retração do nível de emprego em todo o mundo, às alterações profundas no mercado de trabalho ocorreram lá, né, ocorrem constantemente, tá? Então, nós tivemos aí uma grande mudança na década de 90 e estamos vivendo essas mudanças agora, tá? Então, mudanças radicais nas empresas, unidades de gestão, particionamento de cadeias produtivas, terceirizações, novos conceitos de empregabilidade, né? Então, são infinitas aí as alterações pelas quais nós estamos passando, tá? Eu deixo a vocês aí depois, né, algumas definições de alguns autores, e eu acho que essa é muito importante, né? Então, Tainos, ele diz que o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, né? Então, que será para o século XXI, mais que a Revolução Industrial foi para o século XX. E realmente, tá? Hoje nós estamos aí assistindo todo esse processo, né, de desenvolvimento e de explosão, né, inclusive de demanda mesmo. As definições, gente, dos termos empreendedor, empreender e empreendimento, eu vou deixar, né, nós temos aqui alguns slides que trata, né, essas questões, eu vou deixar aí para que vocês façam a leitura, né. Então, o importante é a gente entender, né, que o empreendedor, ele pratica o ato de empreender, né, que resulta no empreendedorismo. Então, esse resultado pode ser uma inovação, né, num produto, pode ser inovação num serviço, pode ser uma inovação numa metodologia interna no processo, né, da organização para a qual trabalha, enfim, empreendedorismo, fenômeno cultural, tá? Então, o empreendedor é o ser que pratica empreendedorismo. E aí eu deixei, né, como velho novo paradigma,
Por que velho paradigma? Porque ele acompanha a evolução do homem, a evolução das organizações, né? E novo, porque está presente no nosso dia. É importante formar as gerações que virão sobre o conceito de empreendedorismo, sobre a prática do empreendedorismo. Então, utilizado para expressar o ato de empreender, a atitude de buscar soluções, a ação para identificar e transformar oportunidades, a transformação, ou seja, desenvolvimento cultural, social e econômico, valores sociais e ambientais, que resultam, né, em sustentabilidade. Palavrinha parece tão fácil, né, de pronunciar, mas muito distante ainda de ser alcançada, tá? Então, é importante aí esse aprofundamento no tema. Aqui eu trouxe os 3 tipos básicos de empreendedores e alguns que cabem, né, são praticamente subtipos, né, de empreendedores, tá? Então, os básicos é o empreendedor de negócio, que é aquele que identifica oportunidades no mercado, planeja e constrói novas empresas. Temos o empreendedor interno corporativo, que é o indivíduo que promove as mudanças dentro das empresas onde trabalha, tá? Seja no setor público, seja no setor privado, sejam organizações do terceiro setor, tá? E o empreendedor aí comunitário social. Então, é aquele que promove mudanças, reúne recursos e constrói em benefício da comunidade. Então, pode ser o voluntariado e também o terceiro setor, tá bom? Então, são esses os 3 grandes tipos, né? Os tipos básicos aí. E aí nós temos, né, aqueles que eu disse a vocês. Bom, eu, empreendedor público, né? Eu posso ser empreendedor de negócio, posso ser empreendedor interno e posso estar no empreendedorismo social, ok? Empreendedor cooperado, empreendedor de negócio, ele está dentro de uma cooperativa, né? Ele está trabalhando com um grupo de cooperados, né? Com uma organização maior. Empreendedor franqueado, a mesma coisa está dentro, é empreendedor de negócios, né? Então, você é dono daquela sua unidade de franquia. Empreendedor informal, né, que é o empreendedor por necessidade, muitas vezes ele tem lá o seu salão, tem lá a sua organização e ainda, né, atua na informalidade. Empreendedor do conhecimento somos, né, os pesquisadores, são os pesquisadores que vão aí contribuindo com o estudo de todas essas transformações. Aqui, quem pode ser empreendedor, né? Então, vale a pena, de repente, pensar, somos, né? Uma autoanálise é importante, tá bom? Somos empreendedores, né? Por onde passamos, deixamos exemplos de empreendedorismo, né? Afinal, empreendedorismo é a solução, né, para o desenvolvimento econômico. Então, o empreendedorismo ele é o principal fator de desenvolvimento econômico de um país. As perspectivas de crescimento econômico são muito maiores em países com cultura empreendedora, tá? Então, outra vez aqui, a importância, né, do empreendedor como agente de transformação, a solução para o desenvolvimento social, econômico e cultural com responsabilidade. Nunca esquecer aí, né, da responsabilidade do empreendedor. Aqui eu trouxe mais algumas definições, tá, de alguns autores, e também, né, algumas teorias que vocês poderão explorar, inclusive lá no final eu deixei a minha contribuição também, tá? As teorias apresentadas por diversos autores sobre o processo de desenvolvimento do empreendedor, tá? Então, vocês vão poder consultar, explorar, e até como ocorre aí, né, o empreendedorismo corporativo e o empreendedorismo de negócio. Gente, onde estão os empreendedores, né? Então, nessa semana, perfeito, aprofundem aí, aproveitem para aprofundar os estudos, né? Tem muito material disponibilizado, tem material na nossa biblioteca, podem explorar os artigos, os sites que eu disponibilizei, e na próxima semana nós nos encontramos aqui para falar aí
do papel estratégico do Estado na promoção da inovação e do desenvolvimento. Obrigada, pessoal.